Olá, sedentos por conhecimento. Eu sou a Amanda. E eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo no canal. Então senta que lá vem história. As histórias da Disney sempre fizeram muito sucesso, tanto com crianças quanto adultos. E a maioria delas são baseadas em lendas, contos de fada ou histórias reais. E achamos muito interessante isso, então a gente vai contar a história original, 8 histórias originais por trás de alguns desenhos da Disney. E antes que eu esqueça, né, gente, para dar uma força aí pro canal, pedir aí que vocês se inscrevam, se possível, dê um like no vídeo pra gente continuar mantendo esse ritmo de gravação e de conteúdo aí pra vocês. E pra dar uma força, curte, compartilha, né? E bora pro vídeo. A primeira história é da Bela e a Fera, que foi escrito por Madame Gabrielle nos anos de 1740, por volta de 1740, e foi baseado em uma história real. É a história do Pedro e da Catherine, que ele sofria de uma condição genética rara, que faz a pessoa ter muito pelos grossos pelo corpo inteiro, tudo, em rosto, tudo. E acredita-se que ela só viu ele no dia do casamento. Então, mesmo assim, mesmo com essas condições, ele não virou um príncipe encantado, porém eles casaram e mesmo assim eles tiveram 7 filhos. É atípico, né? Hoje em dia tem gente que reclama de pelo no peito, de bigode e é liso em todas as partes do corpo porque tem preconceito. Imagina na época que o cara tinha pelo em literalmente, tipo, tudo aqui, a cara, o nariz, os olhos, tipo assim, só não dentro do olho, mas o resto tudo cheio de pelo, velho. Mas tem até documentários, né, sobre isso. Sim, tem. Mas o pior é, tipo assim, você conhecer a pessoa no dia do casamento, né? E aí ver que ela tem... Não que seja um problema, mas assim, eu acho que ela deve ter tomado um grande susto, né, pelo menos. Mas tem gente que considera de um problema e não casaria. Sim. Se bem que eram outras épocas, né? Não era que nem hoje. Você era obrigada a casar e ponto final. Opção, né? Bom, a próxima história é a história da Pequena Sereia. E a história original no qual foi baseada para fazer o filme que a gente conhece, ela foi inventada por Hans Christian Andersen. E na história o barco do príncipe ele afunda, aí ela salva ele, aí ela se apaixona por ele, né? Nesse ato que ela faz, aí que é basicamente igual ao filme. Aí ela vai lá na Úrsula e pede pra ela ter pernas, né, pra ela ser humana. Aí ela faz, só que diferentemente do filme, cada vez que ela pisa no chão, a sensação que é descrita na história é que é como se ela estivesse pisando em facas cada vez que ela pisa, assim, pelo fato dela ter pernas, né? E pra ela permanecer humana, ela teria que fazer ele se apaixonar por ela em 3 dias. Só que aí aparece uma outra moça que ele acha que é a moça que salvou ele, que no caso foi ela. E ele se casa com ela achando que era ela, mas não era. No caso, a Úrsula. No caso é a Úrsula. Na história é a Úrsula, mas aqui na história original não ficou muito bem definido se era a Úrsula ou não. Mas... então ele se casa com essa outra mulher, aí ela fica muito chateada. E aí ela... Só que assim, uma das partes que eu acabei esquecendo de contar é que se ela não fizesse isso, de conseguir com que ele se apaixonasse por ela nesses 3 dias, ela morreria em vez de, tipo, voltar a ser sereia, né? Então ela, quando acontece o casamento e ela descobre que ele casou com ela e tudo, ela vai pro mar e ela morre virando espuma. Tipo assim, tudo muito legal. Agora a parte do virar espuma
foi... É um castigo bem idiota. Foi triste, né? Tipo, quem vira espuma, velho? Só água com sabão. Muito bosta essa história, mano. A história em si é legal. Só que... Eu prefiro os filmes. Não, mas o filme é mais tosco ainda, porque tipo assim, você vai perder a voz. Então você não vai conseguir falar. Até porque se eles colocassem... Tudo bem que no desenho poderia colocar que ela tem dor na perna, né? Mas não faz muito sentido. Não, mas o mais tosco do desenho é que assim, tipo, tudo bem, ela perdeu a voz, mas ela poderia escrever. Oi, eu sou Ariel. Não sei o Mas quê. ela não sabe escrever. Ué, você sabe? Não, você também não sabe se ela sabe escrever. Mas aí fica o benefício da dúvida, porque quem definiu que ela não sabe escrever ou que ela sabe escrever? E outra, em uma entrevista com o criador do Pequena Sereia, que, assim, o criador do filme, ele disse que ele comeu bola nessa parte. E que, tipo assim, foi um furo de roteiro que ele não parou pra pensar na hora que ele fez o filme, entendeu? Tipo, e se ela soubesse escrever, eu escreveria: oi, sou Ariel, eu sou uma sereia. Você é muito gatão. Vamos se pegar. Me chama no Tinder. Me chama no Tinder. Então foi tipo um furo de roteiro, mas a história original é essa e tipo a parte dela parece muito cretina, né? Mas... A próxima história é da Bela Adormecida. Ela foi escrita por volta do século XVI pela princesa Zeladine. O conto diz que ela se apaixonou pelo Troilus. Enquanto Troilus não estava por perto, ela acabou caindo num sono mágico. Quando Troilus a encontrou dormindo, ele a deixou grávida. Então, né, sabemos o que aconteceu ali. Ela foi abusada. Sim. Só que tem um detalhe, antes dela cair nesse sono mágico, ela se apaixonou por ele sem conhecer. À distância. Tipo assim, foi sinal Wi-Fi, entendeu? E aí quando ele a encontrou, ele a deixou grávida, porque ela estava dormindo. No sono mágico? Sim. E aí, quando ela acordou, ela já tinha o bebê. E aí ela viu que era muito parecido com o Troilus. Então fica meio sem sentido. Se ela não conhecia ele, como que ela sabia que o bebê era dele? Mas enfim. E aí, mesmo assim, quando ela acordou, ela reencontra com o Troilus. E ela se casa com ele. Reencontra não, ela se encontra, porque ela nunca tinha visto ele. Então, não sei, porque como que ela sabia que o bebê era dele, se ela estava dormindo? Ele abusou... E se ela não conhecia ele abusou dela? Mas ela conhecia ele por Wi-Fi, que nem eu falei pra você. Mas não existia Wi-Fi no século XVI. Você entendeu, tipo, ela deve ter visto ele num baile, alguma coisa assim, gostou dele, ele não conhecia ela, mas ela conhecia ele. Aí, tipo, ela caiu nesse sono mágico. Aí, com certeza deve ter aquele negócio, né, de tipo, Boa noite, Cinderela. É uma princesa que pra ela ser acordada ela precisa de um beijo. Só que aí nesse caso, tipo, na história verdadeira, ela... Tipo, esse sono mágico acabou depois de um tempo, não precisava de beijo nenhum. E aí ele se aproveitou disso pra abusar dela. E aí como ela já era apaixonada por ele e ele, né, coisou, então tipo, e ela já tinha um filho dele, com certeza ele, tipo, ela descobriu porque ele foi lá e ela tava acordada e tipo, aí eles trocaram uma ideia e ela descobriu, tipo, e eu ia falar fela, né? Porque que tipo de pessoa faria um filho sem consentimento, né? Mas... Por isso que existe o Boa Noite, Cinderela. E por isso que essa história ela não foi levada... Quer dizer, nenhuma dessas histórias foram levadas pro cinema dessa maneira, porque nunca ia ter como virar um desenho de criança, né? Nenhuma delas, porque todas têm um fim trágico. Mas, beleza, vamos pra próxima. A próxima é a Rapunzel. A história dela é o seguinte. A história da Rapunzel, ela é uma das únicas histórias que não foi feita pelo Hans Andersen. Ela foi escrita pelos irmãos Grimm. E quando a bruxa descobre que a Rapunzel já estava ficando com o príncipe na história, ela mesma corta os cabelos da Rapunzel e joga fora, tipo, o cabelo da Rapunzel. Aí
na treta dos dois, da bruxa com o príncipe, ele se joga da torre e ele cai em espinhos e aí ele fica cego. Aí ele só se recupera, ele só se cura depois que a Rapunzel derruba uma lágrima por ele. Por causa do amor verdadeiro, ela derruba uma lágrima e cura a cegueira que foi feita pelos espinhos. E uma curiosidade é que, tipo, na história original mesmo, a primeira a ser escrita nessa questão da Rapunzel, ela comenta com a bruxa, né, que cuidava dela, que as roupas estavam ficando apertadas. E isso dá a entender que nessa parte a Rapunzel já estava grávida do príncipe. Essa história é sobre a Mulan. É baseado numa história real. É uma guerreira que vai pra guerra, fica lá 10 anos e aí ela deixa todas as honras militares de lado, ela não aceita, assim como no filme. Porém, só que no filme, quando ela volta, ela tem a sua família que aceita ela de volta, que é agradecido a ela, né? Porém, só que na história real, quando ela volta, a família dela está toda destruída e o pai havia morrido. E as únicas possibilidades dela, nessa volta dela, seria ou ela virar prostituta, no caso, né, acompanhante, ou morrer. Então ela prefere cometer suicídio. Ela se mata porque ela vê a família dela destruída, o pai tinha morrido e ela perdeu as honras militares também, então... Não, mano, tipo... pesado. Ela só tem duas opções pra viver agora, pra se sustentar. Ou ela se prostitui ou ela se prostitui. Então ela prefere ir pra terceira opção. Que é se matar porque ela não ia aguentar. Mas ela devia ter aceitado as honras militares. Mas é como a honra da família dela era importante e quando ela chegou não tinha mais família pra ter honra, então tudo depois com ele. Bom, o próximo conto é o da Branca de Neve. A única diferença da história real é que quando a Branca de Neve vai se casar com o príncipe, ela chama a Malévola, né, pra ir no casamento. E aí quando ela chega lá, eles obrigam ela a dançar com sapatos de ferro quente, até morrer. Tipo assim... Mano, não tem como... Isso não tem como acontecer, sabe? Tipo... Porque uma hora o corpo vai estar tão exausto que ele vai parar sozinho. E você não vai morrer, entendeu? Assim, claro, nesse caso, tipo, ela vai... Tava com botas quentes, então ela vai estar com uma queimadura bem feia, mas... Fora isso... Não, entendeu? Eu acho que já eram contos de terror e fizeram contos de fadas. Como todos. Porque... não tem lógica esses contos, sério. Quem contava isso pra uma criança nos séculos passados? Sei Talvez lá, não fossem contados por crianças, são contos. Simples assim. Contos aleatórios. Essa história é sobre o filme da Moana. Que, em primeiro lugar, a Moana não existe. Ela é um personagem fictício. O autor do filme, ele queria escrever a história sobre o Maui. Só que ele era um homem muito magrinho, então eles tiveram que mudar também o personagem, né, para caber dentro da história e do que é apresentado dentro da Disney. O autor viajou para as ilhas da Polinésia e no filme é feito várias referências sobre as lendas, culturas que ele conheceu lá. E que na verdade ele se inspirou nas mulheres dessa ilha e por isso que ele criou a Moana. Porque a história do personagem principal era para ser do Maui. Só que também na história normal realmente Maui é um semideus. E ele, como era muito magrinho, eles acabaram tendo que inventar um personagem para ele também. Então por isso que foi criado a Moana e foi mudado o personagem do Maui. E tem, por causa dessa questão da Polinésia aí, de ser baseado, então tem essa parte cultural muito forte.
E se você for atrás dessas coisas, você vai perceber no filme que eles pegam bastante nisso. Agora, o último conto é sobre Frozen, né? Como que surgiu o Frozen. Que ele também é um conto do Hans Christian Andersen. E é baseado na Rainha de Neve, que é uma mulher do gelo, né? Que ela meio que rapta uma criança, um menino, e ela beija ele e enfeitiça ele, né? E aí, muitos anos depois, uma amiga desse menino de criança consegue achar ele e salva ele dela. E aí ele consegue voltar a viver normalmente. Mas, tipo, caso contrário, não. Então, assim, se você for parar pra pensar, não tem nada a ver também. E a bruxa beija uma criança? Ou não tá especificado? Um garotinho. Sequestra um garotinho, realmente. É uma criança. Gente, que horror. Então, assim, pedofilia é ao contrário, né? Mas, gente, bom, é isso. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês sabem outras histórias ou outros contos, Ou a verdade por trás verdade dos filmes da Disney real, e vocês quiserem comentar aqui ou querem que a gente fale sobre isso, fiquem à vontade, podem comentar e a gente vai pedir de sempre. Dá aquele like pra gente, pra ajudar a gente, e curte, comente, compartilha, e pra gente conseguir dar destino no canal, né? E conseguir trazer bons conteúdos para vocês que seguem a gente desde o início, tá bom? E também as pessoas que entrarem agora. obrigada e até o próximo vídeo.